Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Já pintou o verão, estamos a portas abertas para a nova estação. Como será que vai ser esse verão 2021-2022 no Brasil? Verão com laninha. Qual será a combinação deste clima para a agricultura brasileira? Meu convidado de hoje para falar sobre esse assunto é o meteorologista Celso Luiz de Oliveira Filho. Ele trabalha aqui na Climatempo, faz a previsão para safras e vai contar um pouquinho para a gente, né, como que vai ser esse verão. Ele é graduado em meteorologia, com mestrado em agronomia, física do ambiente agrícola, pela Universidade de São Paulo. Tem vasta experiência na área de geociências. Celso, seja muito bem-vindo novamente. É sempre bom ter você aqui comigo para trazer as informações aqui para os produtores rurais. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ângela. Olá a todos. Bom, vamos lá falar aí sobre esse verão. Esse verão está prometendo. Eu comentei aqui agora, Celso, a respeito, né, da chegada desse verão. A gente está aí às portas do dia 21 agora de dezembro, às 12h59, horário de Brasília. A nova estação chega aí e traz algumas surpresas para a gente, ou não, isso você vai contar para a gente hoje. Mas falando um pouco de primavera, antes da gente entrar no verão, eu sei que a primavera desse ano, ela foi totalmente diferente da primavera do ano passado. E aí traz a expectativa para nós de como vai ser esse verão, se ele também vai ser diferente do que foi ano passado. Então, conta um pouco para a gente. Eu sei que a gente está aí com a laninha, e a laninha, ela está bem configurada de uma forma clássica. E qual que é o impacto disso com a nova estação do verão? O que a gente pode esperar agora para essa entrada do verão no país? Bom, vamos lá, vamos falar aí um pouco sobre o que aconteceu, né, nessa primavera. Você tem toda a razão, as chuvas esse ano elas começaram muito mais cedo do que no ano passado. Isso traz uma mudança grande em relação ao impacto do clima na agricultura durante o verão, mesmo que, eventualmente, Ângela, tivéssemos, por exemplo, as mesmíssimas condições, por exemplo, de um ano atrás, justamente por conta da primavera diferente, isso traria impactos diferentes, porque a colheita esse ano deve acontecer, por exemplo, de forma mais precoce do que na safra passada. Mas vamos lá. A primavera desse ano ela foi caracterizada por um retorno muito precoce da chuva. Já em setembro começou a chover forte no Rio Grande do Sul. A partir de outubro, a chuva ganhou intensidade no Paraná e também espalhou aí por boa parte do centro e norte do país, e atualmente já temos aí praticamente plantio de grãos finalizado em boa parte do país com chuvas regulares. Há um ano atrás, a chuva atrasou bastante, né? E aí até uma coisa que eu até conversava com os produtores, né? E aí até brincava que gato escaldado tem medo de água fria, porque no ano passado creditou-se bastante a falta de chuva ao Laninha, e de fato, parte do problema estava associado ao resfriamento do Pacífico. E aí, esse ano, de novo, nós temos um Laninha, e é natural que o produtor ficasse assustado. Se já teve seca em 2020, imagina 2021. Só que existem algumas diferenças. Primeiro, esse Laninha ele formou mais tardiamente. E o segundo ponto que eu acho mais importante é que a gente fala bastante de Oceano Pacífico, enfim, o efeito do El Niño, do Laninha, que são muito fortes aqui no Brasil, na América do Sul, mas, claro, tem outros oceanos, tem outras influências, e uma delas é no Atlântico, principalmente no Atlântico Norte, né, que nos últimos anos ele tem ficado mais quente do que o Atlântico Sul.
O fato é que quando ele esquenta demais, né, quando esse desvio aí, essa anomalia de temperatura é muito alta, como foi em 2020, a chuva toda é puxada, vamos dizer assim, para o hemisfério norte. E aí são os períodos que a gente enxerga maior seca no Brasil. Foi o caso justamente de 2020. Esse ano de 2021, a temperatura do Atlântico não estava tão alta, tanto que a atividade de furacões, por exemplo, no hemisfério norte não foi tão grande como em 2020, e por consequência a chuva aqui no Brasil também retornou mais precocemente. Então, hoje nós temos uma situação que há um ano atrás não era vista, já temos uma boa parte do plantio feito, e agora já, ainda nesse mês de dezembro, nesse finalzinho aí de primavera, início de verão, muito provavelmente o Mato Grosso já vai dar largada a colheita, coisa que no ano passado, na safra passada, só foi acontecer em janeiro. O grosso mesmo, na verdade, da colheita aconteceu entre fevereiro e março, de forma bem tardia. Mas vamos lá, vamos falar o que é esse verão, o que vai ser esse verão 2022. Ele vai ter justamente as características do fenômeno Laninha, com chuvas mais concentradas sobre o norte e nordeste do país, enquanto que a região sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o próprio Mercosul, a Argentina, Uruguai, devem sentir aí a diminuição da precipitação, a tendência de chuvas inferiores à média. Inclusive, na verdade, o Rio Grande do Sul, neste momento, já sente, né, os efeitos da diminuição da precipitação, já temos aí chuvas mais irregulares desde outubro e agora em novembro, principalmente, essa situação agravou um pouco. Então, de uma forma simplista, né, para a gente começar a nossa conversa, a tendência então é essa, que as chuvas fiquem mais concentradas no norte e nordeste, menos intensas no sul do Brasil, e talvez uma pequena diferença aí entre esse verão e o verão passado é que o Nordeste deve ser mais beneficiado pelas chuvas. Mesmo com o Laninha no último verão, ainda não tivemos chuvas tão regulares, principalmente ao longo do Vale do Rio São Francisco, na Bahia. E a perspectiva para esse primeiro trimestre, para esse verão 2022, é que o Nordeste ele acabe sendo mais beneficiado. Essa talvez seja a maior diferença entre uma estação e a outra, né, observada um ano atrás. Ângela. Celso, os produtores rurais estão enfrentando inúmeros desafios ao longo desse ano de 2021. A gente comentou aqui sobre como foi a primavera, e também tem a questão da alta dos insumos que eles também enfrentaram ao longo de 2021, e também a gente viu aí durante as outras estações, outono, inverno e agora primavera, muitas coisas acontecendo no clima. Foi chuva, foi geada, foi seca. Então, a gente chega agora no momento onde o produtor rural está com uma expectativa muito alta com relação aí ao que vai acontecer para os próximos meses ao longo desse verão. Você comentou aqui para a gente sobre a respeito do Laninha, então a gente pode, assim, inicialmente falar que esse verão, ele inicia agora no dia 21, esses primeiros momentos aí de verão, com uma expectativa que o Rio Grande do Sul passe aí por momentos mais secos e o centro-norte do país com um pouco mais de chuva? É mais ou menos essa cara. É claro que a gente pode ter algumas variações. Por exemplo, no Laninha passado, né, no verão passado, choveu forte em janeiro sobre Paraná, Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, algo que a gente não imagina numa situação de Laninha. Na verdade, assim, imagina-se que o Laninha, né, é a ausência de chuva nos casos mais drásticos. Eu não diria isso. O maior problema do Laninha é a irregularidade. Então, nada impede que você possa ter até alguma chuva forte num determinado mês, mas que isso não seja suficiente para fechar um ciclo agrícola. Então, sim, de uma forma geral, as chuvas mais concentradas sobre norte e nordeste, menos intensas no sul, mas não significa ausência completa de chuva, mas, claro, sempre tem esse risco aí de termos o aparecimento de estiagens justamente naquele período de florada, de enchimento de grão, que é a hora que a planta mais precisa de chuva. E aí, o que a gente pode falar um pouquinho aí sobre os percalços, né? Já que você comentou aí os percalços
que o produtor enfrentou aí ao longo desse ano, quais são os pontos que a gente precisa ficar atento? Primeiro, a colheita em Mato Grosso, por exemplo, ela aconteceu sob muita chuva no verão passado, entre fevereiro e março. E a perspectiva para esse ano, principalmente em fevereiro, né, a colheita esse ano deve acontecer mais entre janeiro e fevereiro, antecipar um pouco, mas ainda assim o produtor em fevereiro, especialmente em Mato Grosso, deve enfrentar aí períodos chuvosos. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante aí é a questão, olhando para o sul do Brasil, sim, a gente vai ter que ficar atento à falta de chuva em alguns momentos, porém, especificamente em janeiro, assim como já aconteceu em janeiro de 2021, não seria estranho em janeiro de 2022 termos novamente ocorrência de algumas precipitações fortes, principalmente entre o Paraná e Mato Grosso do Sul. E isso pegaria também uma parte aí do período de colheita da primeira safra, instalação do safrinha, mas vale salientar, isso não é uma situação que a gente vai observar durante todo o verão. É um período relativamente curto, né, de chuvas mais fortes, até pegando parte do Paraguai, mas posteriormente, fevereiro, março, abril, a expectativa é que as chuvas já voltem a enfraquecer sobre a região sul. Uma coisa que chama atenção em relação ao verão passado, e talvez aí a gente tenha alguma diferença, é com relação aqui ao Sudeste. No verão passado, nós tivemos chuvas inferiores ao normal, né? A primavera já foi seca, e aí o próprio verão de 2021 também não foi dos mais chuvosos. E o que as previsões mais recentes mostram é que, ok, até há alguma variação, por exemplo, Minas Gerais, Espírito Santo podem ter um janeiro eventualmente menos chuvoso, né, e fevereiro e março um pouco mais úmidos. Mas na soma de todo o período, né, do chamado verão, a região sudeste, de uma forma geral, deve ter precipitações mais próximas da média histórica. Isso significa que, mesmo que venha acontecer alguma estiagem, né, a tendência é que as estiagens este ano elas não sejam tão severas como as observadas no decorrer de 2021. Eu diria até por dois motivos. Primeiro motivo é essa questão das chuvas, do volume de chuva não tão baixo como observado em 2021. Mas o outro ponto, Ângela, é a própria condição inicial. Nós estamos olhando hoje um Brasil com umidade de solo muito, muito, muito melhor do que é observada um ano atrás. Então, isso faz com que você tenha o que o pessoal fala muito aí no futebol, tal time está tendo gordura, né? Pode perder alguns jogos que ainda não perde o campeonato. É mais ou menos isso, ou seja, você tem mais dias, mais tempo para que a lavoura eventualmente enfrente um período seco sem que ela tenha uma perda significativa de produtividade. Isso faz muita diferença no final, né, do ciclo da cultura, Ângela. Sim. Por um lado também, umidade em excesso, a gente sabe também que traz aí alguns problemas para os produtores rurais e mais gasto dentro do campo. De um modo geral, assim, o momento ideal para realizar colheita em culturas assim de produção de grãos é após aquele ponto ali de maturidade fisiológica, especialmente quando atinge um teor de umidade, né, específico. Vai lá, vamos falar 13%, 15%. E aí a gente começa a olhar para essas áreas brasileiras que a gente normalmente pensa que no verão, né, é a época das chuvas que a gente chama, né? E aí essa questão de excesso de umidade do solo, o produtor ele pode encarar isso durante a estação? Sem dúvida alguma, e isso principalmente sendo mais sentido, por exemplo, no Mato Grosso, Rondônia, Pará, o próprio Mato Piba, né, em março, mesmo já depois do verão, início de abril, o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, também podem sentir excesso de umidade no solo, dificuldade para trabalhos de campo, sim. Esse é o tipo de situação que, se a gente fizesse aí um corte no Brasil, né, e pensando aí na metade norte do país, esse é o tipo de situação que já é visto hoje, já choveu bastante durante parte aí da primavera. Mato Grosso, por exemplo, teve problemas com excesso de chuva em novembro, e essa situação ela deve prosseguir. Até pode ter uma pequena trégua em janeiro, né, por conta
dessa eventual descida aí da chuva para o Paraná, Mato Grosso do Sul, que é algo que a gente vem monitorando, mas essa trégua é curta. A expectativa aí, no mais tardar a partir de fevereiro, março, abril, como eu comentei, é de que tenhamos aí retorno das chuvas fortes, das invernadas. Isso é uma coisa que já vem sendo chamada, inclusive, como eu comentei, na própria primavera. Fazia tempo que a gente não tinha a chamada zona de convergência do Atlântico Sul tão bem formada, com chuvas fortes sobre o centro e norte do país. E isso voltou a aparecer agora em 2021 e não será novidade aparecer também aí no início de 2022, Ângela. Outra preocupação, Celso, do produtor rural, além de excesso de umidade do solo, também tem outras particularidades do clima, né? Alta umidade relativa do ar, temperatura alta. Com relação, assim, à temperatura para esse verão, de uma forma geral, o que você pode adiantar para a gente nas principais áreas agrícolas do Brasil? Olha, o calor, eu digo sempre que calor e laninha não combinam muito. Normalmente, períodos de laninha não costumam ser dos mais quentes no Brasil. Mas ainda assim, eu chamo a atenção para calor excessivo, aí sim, no Rio Grande do Sul, por conta justamente das chuvas mais irregulares. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de grãos, né, de preocupação com relação à soja e milho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é uma preocupação pertinente, mas, por outro lado, quem pode se dar muito bem nesses próximos meses é o arroz. No estado do Rio Grande do Sul, até porque as chuvas de primavera foram razoáveis, aumentaram o nível dos reservatórios e a perspectiva para o arroz é que tenhamos aí uma boa produtividade, uma boa qualidade do arroz no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, embora o Rio Grande do Sul seja o principal produtor. Agora, outras áreas com eventual temperatura alta, a gente pode ver isso no interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, mas nesse caso são períodos específicos, né? Então não há, embora se a gente olhar o verão como um todo, as simulações mostrem até temperaturas acima da média pro verão, né? Mas é muito provável que esses picos de calor eles sejam vistos mais especificamente em janeiro, início de fevereiro, e depois disso já não tenhamos tantas temperaturas elevadas. Outro ponto importante, aí olhando para norte e nordeste, aí já o contrário, né? Justamente por conta do excesso de chuva, a expectativa é que não tenhamos aí temperaturas tão elevadas. Isso vale também para Mato Grosso, para algumas áreas aí do Espírito Santo, a região do Café Conilon, enfim, a perspectiva é que tenhamos aí temperaturas entre a média, um pouco abaixo da média, claro, faz calor no norte e nordeste, mas não teremos aí calor excessivo nesse verão 2022, Ângela. No fim das contas, chuvas mais fortes no norte e nordeste, mais irregularidade, né, no sul do Brasil, e eu diria assim, o produtor ele vai ter que ficar muito atento às informações meteorológicas da Climatempo, principalmente nas previsões de curto prazo, porque a janela, né, pensando principalmente para centro e norte do país, essas janelas de tratos culturais, de colheita, de plantio da segunda safra, essas janelas prometem ser curtas, justamente por conta da chuva frequente. Então, vai ser primordial a informação, aparecendo uma janela, vai ter que avançar em cima da lavoura, tentar colher o máximo possível, plantar o máximo possível, porque mesmo acontecendo esse plantio, né, esse ano, o plantio acontecendo de forma mais antecipada, né, em relação ao que foi a safra passada, ainda assim, o produtor deve encontrar aí alguns períodos de invernada e, eventualmente, alguns períodos bastante prolongados. Então, formação vai ser primordial, Ângela. Sim, e isso porque ele já viu alguns períodos de invernada agora na primavera e isso pode se repetir, então, no verão. Pode até intensifica, eu diria, né? Então, assim, se a gente pega algo que eu falo assim, vamos dizer assim, que você teve uma primavera mais chuvosa do que o normal, mas a previsão para o verão é de chuva abaixo da média. Ainda assim, vamos dizer assim, que na sua primavera, nos 90 dias de primavera, chove 300, mas no verão chove 600. Então, você pode ter aí, choveu acima do normal? Então choveu 400 milímetros na primavera. Ok, choveu mais que o normal. Mas se chover
500 milímetros no verão, que seria abaixo da média, já que a tal média é de 600, ainda assim é muita água, né? Então, mesmo naquelas áreas, né, pensando, claro, em sudeste, centro-oeste, norte, principalmente são as áreas mais chuvosas, né, que tem maior clima, maior média histórica de chuva, mesmo eventualmente com uma previsão de chuva abaixo da média, que não é o caso, né, para esse ano, ainda assim o produtor deveria ficar atento, porque você tem sim a chance de parte dessa chuva, mesmo ficando abaixo da média, ela cair num período concentrado, né, justamente num período que você precisa ali fazer algum trato cultural, colheita, plantio. Então, nesse aspecto, é importantíssima a informação. E, na verdade, né, comentando, a previsão ao contrário, né, ela mostra justamente uma chance de precipitações acima da média aí no centro e norte do país. Então, tudo leva a crer que, apesar da primavera chuvosa, e um ponto importante que os produtores muitas vezes trabalham com essa hipótese, se está chovendo forte agora, em algum momento essa chuva pode cortar ou pode vir mais fraca, porque para completar, né, a quantidade de chuva que cai no período úmido. Ok, eventualmente isso até pode acontecer, mas existem anos onde essa chuva é forte na primavera, no verão e por aí vai. Então, nesse aspecto, vai ser importante. Choveu bastante na primavera e isso não vai ser, digamos assim, compensado no verão. Vai chover menos no verão. Não. Por enquanto, as previsões mostram que essa chuva prossegue com bastante frequência e intensidade também durante o verão. Por isso é tão importante observar a informação meteorológica diariamente, de curto prazo, médio prazo, para poder se planejar aí ao longo dos próximos 15 dias. E nesses períodos onde você tem mais pancadas isoladas, Ângela, o que fica muito evidente é o relevo. O relevo, ele conta muito na formação dessas nuvens carregadas. Por exemplo, áreas de vale, né, áreas mais próximas do rio, e aí um exemplo bem significativo é o Lago de Itaipu, né, se você tem um período justamente onde as chuvas são mais irregulares, percebe-se menor volume de chuva próximo do lago comparado a regiões distantes, alguns quilômetros de distância, onde o relevo é mais alto, né, onde você tem mais morros, e isso acaba ajudando a formação de nuvens carregadas. Então, nesse aspecto, eu diria assim, a gente ainda vai continuar ouvindo essa notícia de chuvas irregulares. Pode ter uma eventual trégua agora em janeiro, maior volume de chuva em janeiro, mas isso é temporário, né? A gente não pode esquecer aí justamente da presença do fenômeno Laninha, que vai fazer com que as frentes frias continuem passando pela região sul, mas nem todas elas conseguem atrair a umidade da Amazônia a ponto de trazer chuvas organizadas, né? Então, volta e meia, infelizmente, a gente ainda vai ter esse tipo de notícia. Aqui choveu 30, o outro canto não choveu nada, ou mesmo dentro de uma fazenda, dependendo do tamanho dela, a gente pode ter até relatos de chuvas dispersas dentro da fazenda, um talhão com maior acumulado, outro com menor acumulado. Infelizmente, é o tipo de situação que ainda pode ser visto, e eu diria mais que isso. No final do verão, esse tipo de situação também vai ser vista em partes dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, hoje a gente está falando muito aí de região sul, né, para esse verão de região sul, mas à medida que a gente for caminhando aí para o finalzinho do verão, início do outono, esse tipo de precipitação irregular também será visto em parte aqui do Sudeste e do Centro-Oeste, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, Ângela. Bem, Celso, pelo que a gente viu aqui, então, para o produtor rural brasileiro, o verão começa aí com umidade do solo não tão baixa se comparada com o ano passado. Vamos ter a presença aí da laninha clássica, vamos ter ainda muitas emoções ao longo desses 3 meses de verão, né? Lembrando que o verão começa agora dia 21 de dezembro, às 12 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Então, vamos ter aí 3 meses de muitas surpresas. A gente vai observar notícias de, às vezes, chuva acontecendo de forma volumosa em determinado local, e em outro local não choveu nada. Então, é um verão aí que vai trazer muita atenção para o produtor rural, de olho, é claro, na previsão de curto prazo e a previsão também um pouco mais estendida.
Isso. E o importante aí, de uma forma geral, Ângela, pensarmos assim, de uma forma geral, a agricultura brasileira vai caminhar de uma forma razoável. A primavera ela foi primordial nisso, então a primeira safra deve ter aí números interessantes de uma forma geral no Brasil, e a própria segunda safra, né? Porque, teoricamente, é claro, a gente vai ver aí se o excesso de chuva vai atrasar muito o plantio, mas, teoricamente, a segunda safra vai ser instalada também de forma mais precoce. Isso também traz maiores expectativas aí de produtividade em relação ao segundo trimestre aí de 2022, Ângela. Sim, a gente pode observar até algumas áreas fazendo a colheita, antecipando a porque já chegou numa fase que ele possa atingir a maturidade daquele grão, e aí o produtor antecipa a colheita para logo já pensar em preparar o solo para fazer o próximo plantio. Exato. A perspectiva é melhor, justamente muito do sucesso, vamos dizer assim, da agricultura brasileira, ela depende muito dessas chuvas de primavera. E, eventualmente, você pode ficar com um cobertor muito curto. Foi o caso justamente da última safra, que a chuva começou muito tarde, não terminou cedo, diria que lá não terminou cedo, mas terminou dentro do normal, mas como a instalação foi tardia, complicou. E a perspectiva agora, né, a gente falando aí de forma um pouco mais macro, além do verão, mas pensando na safra mesmo brasileira, a perspectiva, sem dúvida, é melhor, né? Então, o mercado trabalha com essa expectativa, o próprio produtor trabalha com uma perspectiva melhor. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma instalação tão precoce no Brasil como aconteceu nesse ano de 2021. Então, isso realmente gera bastante expectativa. Para finalizar aqui, então, o nosso podcast de hoje, Celso, então, o produtor não precisa ficar tão preocupado assim com relação ao verão, mas, é claro, atento às informações meteorológicas. Sem dúvida. É claro que não vai acontecer nada fora daquilo que o produtor está acostumado, né? Ou seja, claro, o acostumado, nesse caso, assim, nem sempre significa que seja desejável. Tem esse ponto, né? Então, mas, assim, algo muito fora do padrão, teoricamente não, né? Justamente é aquela situação que a gente está acostumado com Laninha. Chuva forte no norte do país, norte e nordeste do país, e áreas próximas, como, por exemplo, o Mato Grosso, e a região sul, principalmente aí Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tendo chuvas mais irregulares. No caso da região sul, não significa ausência total de chuva, mas é natural que tenhamos, sim, relatos de estiagens regionalizadas, enquanto que áreas do norte e nordeste, em alguns momentos, essa chuva se torna excessiva. Mas nada fora daquilo realmente que a gente está acostumado a ver numa situação de Laninha, Ângela. Celso, muitíssimo obrigada aqui por você trazer essas informações para nós aqui do Agrotalk. O produtor rural que nos ouve, ele precisa dessa informação para tomada de decisão, então é super importante que a gente antecipe para ele essas informações. Lembrando para o produtor rural também que nós temos o canal do Agroclima, que é o site da Climatempo, com informações ali sobre o clima e notícias do agro brasileiro, e também você pode participar através do Telegram da Climatempo, que é específico já para o agro brasileiro. Bem, Celso, de novo, muito obrigada. Espero que você volte aqui outras vezes trazendo para a gente essas informações a respeito do clima para o agricultor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo espaço e fico à disposição de todos aí para esclarecer maiores dúvidas aí, enfim, para ajudar justamente na tomada de decisão assertiva. Muito obrigado, Ângela. Celso, valeu, até a próxima. Até a próxima. Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.